mãos o poder e a sabedoria da restauração. E hoje vamos falar sobre pensamento e estratégias. Neemias, capítulo de número 2, versículo de número 16 até o 18. Capítulo 1, aprendemos que tudo começa através da oração. Tudo começa através da oração, e Neemias orou. Agora, a oração tem dois termos na mesma palavra: orar e ação. Então temos em capítulo 1, tivemos um momento de orar. Agora, capítulo 2, um momento de agir. Capítulo 2, versículo 16 ao 18 diz: nenhuma das autoridades da cidade ficou sabendo aonde eu tinha ido, nem o que tinha feito. Até ali, eu não tinha contado nada a nenhum dos judeus, aos sacerdotes, às autoridades, aos oficiais ou qualquer outra pessoa que iria tomar parte no trabalho. Mas aí eu disse: vejam como é difícil a nossa situação. A cidade de Jerusalém está em ruínas, e os seus portões foram destruídos. Vamos construir de novo as muralhas da cidade e acabar com essa vergonha. Então contei a eles como Deus havia me abençoado e me ajudado. E também contei o que o rei me tinha dito. Eles disseram: vamos começar a reconstrução, e se aprontaram para começar o trabalho. Aqui inicio dizendo: Deus não nos chama para obras fáceis. Inicio dizendo: Deus não nos chama para obras fáceis. A cidade estava em ruína, em todos os sentidos: pobreza, humilhação, sistema jurídico em ruína, e a segurança pública, que seria os muros, em ruína. Veja quantas coisas que Neemias tinha que fazer. Mas para uma boa construção, reconstrução, é preciso ter uma boa estratégia e um bom projeto. E o projeto no qual Neemias estava envolvido não era dele, era de Deus. Então iremos trazer praticamente no livro todo de Neemias, todo, a ênfase no projeto de Deus, a qual coloca nas nossas mãos e não nos nossos projetos. Então, veja o que Deus colocou em suas mãos. Olha para as suas mãos nesse exato momento. Olhe para as suas mãos. Tenha atenção nas suas mãos agora. Reparem no projeto que Deus colocou em suas mãos. Feche os olhos e traga à memória aquilo que Deus colocou em suas mãos. Qual é o projeto que Deus colocou em suas mãos? O que Deus falou assim: filho, isso estou colocando nas suas mãos, porque esse projeto é meu, e eu quero que você reconstrua aquilo que foi destruído. Eu quero que você seja um Neemias. Veja que você tem algo grande para fazer. E digo novamente: Deus não nos chama para obras fáceis. Olha para mim novamente. Me ajude a pregar novamente. Olha para o seu irmão que está do seu lado e fala: Deus não te chamou para obras fáceis. Veja, Deus não nos chamou para obras fáceis. A grande ilusão é dizer: a obra que Deus fez está preparado para mim, para eu fazer, é algo
mamão com açúcar. Ei, não, é rapadura. É doce, mas não é mole não. E o primeiro ponto começa o problema e a oportunidade de Neemias. Do versículo 1 ao 5, o que vou contar aconteceu 4 meses mais tarde, no 20º ano do reinado de Artaxerxes. Um dia, quando o rei estava jantando, eu peguei o vinho e o servi. O rei nunca havia visto triste e isso perguntou: por que está triste? Veja que detalhe. O rei nunca tinha visto Neemias triste. Nunca tinha visto. Agora Neemias está triste. Ele pergunta: você está doente? Portanto, deve estar se sentindo infeliz. Então eu fiquei com muito medo e respondi: que o rei viva para sempre. Como posso deixar de parecer triste quanto a minha cidade, onde os meus antepassados estão sepultados, está em ruínas e os seus portões estão queimados? O rei perguntou: o que é que você quer? Eu orei a Deus do céu e depois disse ao rei: se o Senhor está contente comigo e quiser atender um pedido meu, deixe que eu vá para a terra de Judá, a fim de reconstruir a cidade onde os meus antepassados estão sepultados. E como aprendemos, Neemias tinha uma posição importantíssima no reinado. Qual era a posição dele? Ele era copeiro do rei. E o que o copeiro fazia? Antes de o rei beber, o copeiro bebia primeiro na frente dele. O rei olhava: não aconteceu nada, então posso beber. Não está envenenado, né, Benê? Então posso beber. Porque naquela época tinha muita conspiração contra o reino. Então tinha a pessoa que bebia o vinho do rei antes. Então ele tinha que estar o tempo todo contente, feliz. Mas nesse dia, Neemias está triste. E ele não está cavando uma oportunidade de falar com o rei. Não. Ele não está cavando uma oportunidade. Ele simplesmente está triste. Está tendo uma oportunidade para falar para o rei. O rei olha: Neemias, o que está acontecendo? Você não é assim. E ele conta tudo o que está acontecendo. E Neemias, antes que existisse este texto em Romanos 12:15, Neemias já estava praticando antes de existir esse texto. Que texto, Dodô? Coloca para mim, Kel, por favor, Romanos 12:15. Alegre-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Antes de existir esse texto, Neemias já estava colocando em prática em sua vida: o meu povo está triste, a minha cidade está em ruínas, eu não tenho motivo de estar alegre, eu não tenho motivo nenhum de estar contente aqui, rei, porque a minha cidade está totalmente destruída, está em ruína, muros caídos, portas queimadas. Rei, eu não tenho motivo de alegria. Então Neemias está sentindo a dor, mesmo não estando lá, porque o parente seu chegou até ele, e ele perguntou: e aí, como que está lá? Está em ruína.
No capítulo número 1, seu parente fala: está tudo em ruína. E ele se entristece. Ele está sentindo a dor mesmo não vendo com seus olhos. Neemias lamentou, chorou, orou, jejuou e se dispôs a fazer alguma coisa. E olha que interessante, meus irmãos. Neemias está disposto a sacrificar a sua estabilidade financeira, os seus status como um copeiro do rei, o seu conforto de morar no palácio, as suas conquistas para reconstruir uma cidade. Tudo isso por causa de um projeto que Deus colocou em suas mãos. A pergunta que eu te faço: o projeto que Deus colocou em suas mãos, você está disposto a abrir mão de você para um projeto de Deus? Deus colocou em suas mãos. Eu não sei o que Ele colocou na mão de cada um de vocês, mas certamente eu preciso te dizer: você está disposto a abrir mão de você, dos seus status, do seu conforto, da sua estabilidade financeira, como Neemias fez, para esse projeto a qual Deus colocou em suas mãos? E todo projeto precisa de uma organização. Do versículo 7 ao versículo 9, ele diz em Neemias 2: então pedi ao rei um favor, que me desse cartas para os governadores da província do Eufrates Oeste, com instruções para que me deixasse passar até chegar à região de Judá. Também pedi uma carta para Asaf, o guarda florestal do rei, mandando que me desse madeira para fazer os portões da fortaleza que protege o templo, e para fazer as muralhas da cidade e a casa onde eu iria morar. O rei me deu tudo o que eu pedi, porque Deus estava comigo. Veja que todo projeto que Deus coloca na sua mão, Deus estará com você. Você não estará sozinho. Ele vai preparar todo o recurso. Ele irá preparar todo o recurso, porque é um projeto dele, não seu. O rei mandou que fosse comigo alguns oficiais ainda, manda seguranças, do exército, e uma tropa de cavalaria. Então eu viajei para a província do Eufrates Oeste, e ali entreguei aos governadores as cartas do rei. Um bom projeto tem organização. Tudo o que Neemias precisava, Deus preparou. Fazer a obra de Deus exige planejamento, estratégia e prudência. Não se faz a obra de Deus sem recurso. O que me traz à memória nesse exato momento é a ousadia do Josinaldo. Quem conhece o Josinaldo? O Josinaldo é um missionário da África. O Josinaldo, eu tenho um grande apreço por ele, pela ousadia que ele tem. Ele chega: irmãos, o projeto está aqui. Eu não tenho um recurso. O recurso está com vocês. E ali ele levanta 10, 15, 20 mil, 30 mil reais em 10, 15 minutos. Porque ele sabe que o projeto de Deus, ele levantará o que ele precisa. E quando o nosso querido pastor chegar aqui, isso para a nossa igreja, e eu sei que vai também isso para a live, você também que vai assistir. Quando chegar esse projeto nas suas mãos da obra de Deus, vai vir a cruzada de milagres, a gente vai precisar de recursos. A gente tem um projeto, e o recurso está com vocês. E veja que Deus irá prosperá-los poderosamente. A gente tem um projeto, e a gente vai executar o projeto.
dia 5, se não me falha a memória, dia 5 e 6 de dezembro, 5 e 6 de dezembro, né? Dia 5 e dia 6 de dezembro, temos uma cruzada de milagres. Aonde? A gente está procurando saber onde vai ser, em qual bairro que vai ser. Mas a gente vai fazer. O recurso está com vocês. Metade do recurso a gente já tem, já está guardado lá. Mas vai precisar das outras metades. E eu sei que Deus irá providenciar. Porque estamos seguindo o projeto, estamos nos organizando. O projeto que Deus colocou nas suas mãos, organize. Veja o que precisa para esse projeto e Deus levantará o recurso. Terceiro ponto, ele vai analisar e sondar agora. Neemias agora ele vai sondar. Então ele fala ali no versículo de número 11 até o 16, diz: cheguei a Jerusalém e durante 3 dias não contei a ninguém o que estava pensando em fazer pela cidade de acordo com o que Deus havia posto no meu coração. Veja, interessante, o que Deus colocou nas suas mãos, se atentem. Neemias não contou para ninguém o que ia fazer com o projeto de Deus. Primeiro ele chega, igual os 10 espias, lembra dos 10 espias indo visitar a terra prometida? Os 10 espias só vai. Ele olha a terra, não, a terra é boa. Tinha outros infelizes lá que não falaram não falaram do problema, não, mas tinha 2 que falaram da bênção, a terra é boa. E é isso. Analisa. O que Deus colocou nas minhas mãos, eu já organizei, agora estou aqui no campo, analisando, vendo, mas eu não posso falar nada para ninguém, porque eu estou analisando, estou sondando a terra. Eu me levantei no meio da noite e saí, junto com alguns dos meus companheiros. Estratégia: só levei um animal, o jumento que eu montava. Era noite quando eu saí da cidade pelo portão do vale do oeste e fui para o sul, passando pela fonte do dragão até a porta do lixo. Conforme andava, eu ia examinando as muralhas da cidade que havia sido derrubada, os portões que havia sido destruído pelo fogo. Então virei para o norte e fui para o portão das fontes e para a represa do rei. Mas o jumento não podia encontrar lugar para passar pelo entulho. Por isso fui até o vale de Cedron e passei por ele, sempre olhando para as muralhas. Então voltei pelo mesmo caminho pelo qual tinha ido e entrei de novo na cidade pelo portão do vale. Nenhuma das autoridades da cidade ficou sabendo aonde eu tinha ido, nem o que eu tinha feito. Até ali, eu não tinha contado nada a ninguém dos judeus, aos sacerdotes, às autoridades, aos oficiais ou qualquer outra pessoa que queria tomar parte do trabalho. Precisamos sondar. Neemias, como tinha somente ouvido falar como estava a cidade, agora ele está vendo com seus olhos o que tinha acontecido realmente de fato. Era necessário que Neemias fizesse essa sondagem sozinho, sem interferência de ninguém. Sabe por quê, irmãos? Porque quando Deus coloca um projeto na nossa mão, quando a gente começa a falar para as pessoas, o que as pessoas começam a fazer? Dar palpite. Não vai dar certo. Isso é loucura. Não dá. Para quê? Qual é a necessidade disso? Projeto de Deus. Analisa, sonda. Todo projeto e planos de Deus, quando entregue em nossas mãos, precisamos fazer em silêncio. Pois haverá a hora certa de falar. Então, enquanto isso, fique em silêncio. Porque agora o 4º ponto entra. Agora é hora de falar, compartilhar,
e o resultado de tudo isso. Deus, uma frase interessante, Deus é o maior interessado na restauração da sua igreja. Veja que Deus é o maior interessado. Versículo 17 e 18. Mas aí eu disse: veja como é difícil a nossa situação. Ele apresenta para o povo: veja povo, como que é difícil a nossa situação. A cidade de Jerusalém está em ruína. Vocês podem ver como que com seus próprios olhos a cidade está em ruína. E os seus portões foram destruídos. Vamos construir de novo as muralhas da cidade e acabar com essa vergonha. Veja que a falta de segurança na época era uma vergonha. Então contei a eles como Deus havia me abençoado e me ajudado. E também contei o que o rei tinha dito. Olha a atitude deles. Eles disseram: vamos começar a reconstruir, e se aprontaram para começar o trabalho. O projeto de Deus não é feito sozinho, ele precisa de pessoas. Veja que o projeto que Deus colocou na sua mão, ele precisará de pessoas. Você não fará esse projeto ser executado sozinho. Ele irá precisar de pessoas. Veja que Deus nos dá estratégia para escolher, no ponto 5, quais são as pessoas certas. Um bom Neemias, ele compartilha e fala no momento certo, e chama as pessoas para a reconstrução, e conta como Deus tem abençoado e ajudado. Veja, eu estava no palácio, eu estava do bom e do melhor, não me importava estar aqui, mas eu estou aqui é por causa de vocês, por causa da situação que vocês estão passando. Eu estou sentindo a dor de vocês, e é por isso que eu estou aqui. E por isso que eu estou aqui. O rei em Esdras, o mesmo rei em Esdras, disse que não era para reconstruir. E agora em Neemias, com Neemias ele autoriza a reconstrução em Jerusalém. Em Esdras ele embarga a obra. Em Neemias ele retoma a obra. Deus tem me abençoado. Lembra, o mesmo rei que embargou a obra é o mesmo rei que está abençoando essa obra para uma reconstrução. E é isso que precisamos estar atentos. Para a obra que Deus colocou na nossa mão, Ele irá preparar o recurso. E se teve alguém que embargou a obra, fique quietinho. Deus vai usar a mesma pessoa para retomar a obra. E outro detalhe, Ele vai te trazer o recurso. É só esperar em Deus. Quinto ponto. O quinto ponto é o ponto dos inimigos. Os inimigos, incrível, né? Eles sempre vão se unir contra nós, quando nos levantamos para fazer a obra de Deus. É por isso que Deus não nos dá obras fáceis. Ele levantará pessoas, inimigos, para tentar embargar essa obra. Conforme a gente vai vendo para frente, a gente vai ver o potencial desses inimigos. E quem eram os inimigos nesse exato momento?
Quem eram os inimigos neste momento? Sanbalate, Tobias e Gesem. Versículo 19 e 20. Souberam do que estava fazendo. Veja que os inimigos, eles vão saber do que você está fazendo, hein? Eles irão saber. Eles vão saber. Eles começaram a rir, a caçoar, te desanimar. E disseram: o que é que vocês estão fazendo? Vocês vão se revoltar contra o rei? Eu respondi: olha a atitude de Neemias. Não foi ninguém que respondeu. Não foi um fulano, foi Neemias que respondeu. Porque o projeto estava na mão de quem? O projeto estava na mão de quem? E o projeto que Deus colocou na sua mão está na sua mão. Não está na mão do fulano, do seu Beltrano, Ciclano. Está na sua mão. E quando vieram os inimigos fazer a mesma atitude que eles fizeram, responda dessa maneira: o Deus do céu nos dará sucesso. Ele te dará sucesso. Não vai vir o sucesso de homens. O sucesso vai vir do céu, porque o projeto é do céu. O reino vem do céu. E Ele vai colocar o sucesso em suas mãos. E nós somos servos dEle e vamos começar a reconstruir, a construir. Mas vocês não podem ser donos de nenhuma propriedade em Jerusalém. Não tem nenhum direito, nem de cidadãos e nem de nenhuma parte das tradições religiosas do povo de Israel. Veja que todo o projeto de Deus vai levantará inimigos. Onde o povo de Deus busca restauração, aí a fúria do inimigo. Todas as vezes que nós nos posicionarmos para o projeto de Deus, vai vir a fúria de Satanás. E o que precisamos fazer quando aparecerem os inimigos? Franqueza, coragem, sabedoria e discernimento principalmente. Pois como o apóstolo Paulo diz, a nossa luta não é contra carne e nem sangue. Mas, porém, muitas vezes a hostilidade dos poderes espirituais são manifestos através de pessoas que estão à nossa volta. E Satanás atacará ferozmente, com veemência, a nossa mente, para tensionar, para trazer dúvida em nós, naquilo que Deus colocou em nossas mãos e naquilo que Ele pode fazer. Satanás vai atacar com bastante intensidade a sua mente. Lembra a abertura do culto de quarta-feira passada? Eu falei muito sobre isso. Satanás vai trazer a dúvida sobre a sua mente para duvidar daquilo que Deus pode fazer através da sua vida, daquilo que Ele pode fazer sobre a sua vida, do projeto que Deus colocou sobre as suas mãos. Satanás irá atacar com veemência a sua mente. E a oração nos manterá focado no nosso objetivo. Veja que no capítulo de número 1, Neemias começou através da oração. E o que manteve ele focado? A oração. O que vai te manter focado no projeto de Deus colocado em suas mãos? A oração. Filipenses 4:6 diz: não se preocupe com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecidos. Para concluirmos, um sonho humanamente impossível
torna-se realidade quando você ora e age no tempo oportuno de Deus. Aquilo que Deus colocou em suas mãos é para a glória dele. Romanos 11:36 diz: pois todas as coisas foram criadas por ele, tudo existe por meio dele, e para ele a glória a Deus para sempre. Amém. Sem a ajuda de Deus, o nosso trabalho é em vão. Salmos de número 127:1 diz: se o Senhor não edifica a casa, não adianta nada trabalhar para construí-la. Se o Senhor não protege a cidade, não adianta nada os guardas ficarem vigiando. Não adianta fazer o projeto sem Deus estar nele. Deus só estará no seu projeto se o projeto veio dele, sobre a sua vida. E Salmo 127 é bem claro quando diz: se o Senhor Deus não edificar a casa, não adianta nada trabalhar para construí-la. Se Deus não estiver, não adianta. Para terminar, termino o capítulo de número 2, trazendo as palavras do reverendo Hernani Dias Lopes. Avalie antes de agir. Investigue antes de conclamar os outros. Mexa com o coração das pessoas antes de mover as suas mãos. Dependa de Deus. Resista aos inimigos. Coloque a mão na obra e a reforma acontecerá. Amém? Esse é o capítulo de número 2. Tem muito trabalho por aí, hein? O que Deus colocou nas suas mãos tem muito trabalho. E muitas das vezes pensamos que o trabalho maior é do pastor. Não, é de todos. Nós estamos aqui para instruí-los. Mas você tem uma grande obra. E aprenderemos em Neemias: estou numa grande obra e não posso pará-la. Amém? Vamos orar? Deus, graças nós te damos pela tua palavra viva em nossas vidas. Temos a ciência do projeto que o Senhor colocou em nossas mãos. E como os teus servos, queremos executá-las conforme o querer e a vontade do Senhor. Assim como aprendemos com Neemias, ter essas mesmas atitudes, estes mesmos comportamentos, para termos sucesso naquilo que o Senhor colocou em nossas mãos. Que o Senhor Jesus Cristo venha nos dar discernimento, estratégia, que os nossos olhos espirituais venham ver aquilo que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Que a gente não venha parar de orar. Que a nossa vida venha a ser como 1 Tessalonicenses 5,17. Orar sem cessar. Então o Senhor Jesus Cristo venha nos conduzir. Também oro, Senhor, para que o Senhor venha abençoar a vida de cada um dos meus irmãos. Proporcionar uma noite de descanso para cada um deles. O descanso do justo venha repousar sobre a vida de cada um deles. E também, Senhor, os levá-lo em paz e em segurança. No nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, meus irmãos? A paz do Senhor Jesus. Que Deus os abençoe.